Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. O novo equilíbrio. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, a paz e a alegria. Irmãos e irmãs da humanidade, encarnados, desde alguns anos que eu transmito a vocês uma série de elementos, correspondentes ao yoga. Essas práticas diversas os levaram, talvez, a verificar, por vocês mesmos, a instalação de novas vibrações, de novas percepções, traduzindo-se por uma expansão da sua consciência. Tendo-os levado a viver, talvez, ou a infinita presença. Hoje, eu gostaria de reespecificar e trocar, com vocês, uma série de elementos, em meio a esses yoga, que irão lhes permitir, talvez, aproximar-se deste último abandono, permitindo-lhes facilitar em vocês a tranquilidade, da qual falei há alguns meses. Na realidade, estando encarnado, e sendo submetido a certo número de elementos ambientais que se modificam de maneira abrupta, cada ser humano vai buscar realizar um equilíbrio novo. Este equilíbrio novo provoca um deslocamento, tanto da consciência como das energias. É perfeitamente possível, graças ao aporte das diferentes manifestações do yoga que eu dei a vocês, facilitar o fato de permanecer tranquilo. Como foi falado, o yoga jamais irá lhes permitir viver a absoluta presença, qualquer que seja o yoga, que isso seja aqueles que eu lhes transmiti, ou ainda aqueles tendo sido transmitidos na história milenar da Índia. Entretanto, e durante este período, é lhes preciso conceber este corpo, qualquer que seja a denominação que vocês deem a ele, que vocês o considerem como um templo ou, simplesmente, como um saco de comida. É importante compreender que é nesse nível que se realiza esta transformação final. Ele é parte integrante, qualquer que seja o seu futuro, da transformação, ou não, da sua consciência. Este corpo é, portanto, o ressonador que pode facilitar, em vocês, a tranquilidade e a paz, propiciando viver o que é para viver. Eu não vou, então, rever o conjunto dos elementos que eu lhes dei, mas simplesmente reespecificar alguns exercícios, o mais amplamente possível, que podem permitir-lhes obter esta tranquilidade. Eu não irei falar sobre a respiração, que isso seja aquela do coração, ou sobre a respiração celular, mas eu vou falar-lhes, sobretudo, das ferramentas mais importantes existentes em meio a este corpo, que constituem as suas mãos e o seu coração. O fato de colocar as suas mãos em locais específicos do seu corpo, onde se situam o que foi nomeado as portas, e, em particular, as portas situando-se no nível do estágio torácico, vai lhes permitir, ali colocando as suas mãos, realizar um deslocamento da energia, da consciência. Permitindo obter esse novo equilíbrio, permitindo-lhes ajustar-se mais próximo do que se desenrola sobre a Terra. Permitindo-lhes, portanto, facilitar o estabelecimento da paz e da tranquilidade. Eu os lembro de que no nível do peito, existe certo número de portas que são acessíveis a vocês. Essas são, essencialmente, as portas atração e visão, as portas AL unidade, assim como a porta QRIST, NDR. Ver os esquemas abaixo. Dessa maneira, então, e retomando assim o que eu pude dar a vocês, desde algum tempo, colocando as suas mãos, e tentando por vocês mesmos colocar as suas mãos, ao nível dessas portas, duas a duas, vocês poderão perceber, instantaneamente, quando eu digo instantaneamente, isso é extremamente rápido, que o fato de colocar as suas mãos sobre as portas permite mobilizar, em vocês, o que vocês nomeiam e que nós nomeamos juntos, os chakras. E favorecer a integração do que já foi dado, denominado passagens. Deste modo, portanto, colocando as suas mãos em diferentes locais, sobre essas diferentes portas, vocês poderão constatar, bem depressa, por vocês mesmos, um trabalho de reunificação, um trabalho sobre a sua consciência, sobre a sua respiração, que ocorre sozinho. E que vai, então, deslocar o equilíbrio da sua consciência, permitindo-lhe se instalar na paz e na tranquilidade. Cabe a vocês então testar, por vocês mesmos, as diferentes localizações das portas, colocando ali as palmas das mãos.
Eu os lembro também de que, desde quase 2 anos, eu lhes comuniquei um conjunto de gestos e, em especial, um gesto consistindo em colocar o dedo polegar sobre o que é nomeado 10º corpo, o dedo indicador sobre o que é nomeado 11º corpo, e o dedo médio sobre o 12º corpo. Isso vai permitir, colocando as suas mãos desta maneira, reequilibrar os 3 centros da nova energia, situados acima do peito, e favorecer, assim, a circulação da consciência em meio à lemniscata sagrada. Preparando, de algum modo, o seu veículo interdimensional para a sua funcionalidade a mais importante. Dessa maneira, então, aí também, tentem por vocês mesmos, ponham em prática e vejam quais são os efeitos obtidos. NDR. Ver o protocolo intitulado Yoga Celeste. Integração da Nova Triunidade, publicado em 22 de agosto de 2010. São vocês que decidem, e unicamente vocês mesmos que devem, pela experiência, constatar os efeitos desses diferentes yogas, nessas partes, a fim de verificar o estabelecimento da paz. Isso será, se possível, para praticar, não nos momentos os mais adequados segundo vocês, ou seja, meditações ou alinhamentos, mas sim, pensar nesses gestos, nesses movimentos, nos momentos em que vocês correm o risco de ser desestabilizados, devido ao estabelecimento de um novo equilíbrio entre o interior e o exterior. Visando colocar a sua consciência na infinita presença, ou no absoluto. Se existir, em vocês, interrogações com relação a esses diferentes yoga, nós iremos, se vocês bem o quiserem, examinar juntos. Apreendam-se bem de que o corpo é esse ressonador que vai lhes permitir modificar a sua consciência, para estabelecê-la em meio a novas expansões, a novos estados. O conjunto das percepções, ligadas às coroas radiantes, ligadas aos novos corpos, ligadas também ao que pode ocorrer, independentemente do peito e da cabeça, nas partes periféricas do seu ser. Membros superiores e membros inferiores, participa, aí também, do desenvolvimento da onda da vida, do manto azul da graça, assim como do canal mariano. Se eu puder, então, ser de alguma utilidade para vocês, em relação às suas interrogações, eu tenho o prazer de dialogar com vocês e de trazer-lhes o que for necessário. Assim, portanto, eu os escuto. Pergunta. Você abordou anteriormente, no que você citou, o ponto Kiriste. Como situá-lo nesses exercícios? Parece-me extremamente difícil colocar uma palma da mão sobre esta zona ou sobre esta porta. Entretanto, vocês podem ali levar, simplesmente, a consciência, colocando as palmas das mãos em outros lugares. Vocês podem, também, colocar o cristal, como lhes foi comunicado, correspondente a esta porta, NDR. O cristal correspondente à porta Kiriste é o cristal fonte, dito lemuriano. Os cristais correspondentes ao conjunto das portas, e a sua localização, são indicados no protocolo Reconstrução do Corpo de Ressurreição, o Corpo de Estado de Ser, publicado em julho de 2011. Nós não temos mais perguntas. Nós lhes agradecemos. Irmãos e irmãs encarnados, eu vejo então que as minhas poucas palavras foram perfeitamente assimiladas. Eu posso apenas, portanto, encorajá-los, e em particular, eu o reitero, nos momentos em que lhes parecer não estar na paz, para utilizar os diferentes yoga que lhes foram dados. Eles irão lhes permitir constatar, por vocês mesmos, uma eficácia muito mais marcante do que os elementos que são mobilizados em vocês, e que irão se tornar cada vez mais móveis, irão permitir uma eficácia muito mais importante do que a que existiu até agora, nos yoga bem antes dos meus, que isso seja no Siddha Yoga, que isso seja nos mudras, que isso seja em outras técnicas. Vocês irão constatar, por vocês mesmos, a eficácia do efeito direto sobre a sua consciência. Eu apenas posso encorajá-los a experimentar. Eu apenas posso encorajá-los a testar, e a verificar por vocês mesmos. O fato de permanecer tranquilo, e de nada fazer, é perfeitamente realizável deste modo. Porque praticando dessa maneira, vocês irão, literalmente, desviar a sua consciência da atividade mental, da atividade da razão, e da atividade das próprias emoções.
resultando, portanto, em uma pacificação do mental, em uma pacificação do emocional, assim como na colocação em ressonância do que deve ocorrer, quanto à passagem da última porta, ou ainda, quanto à emergência e à subida da onda da vida, bem como na ativação da lemniscata sagrada, ou ainda do canal mariano. Contribuindo, tudo junto, para colocar em movimento a sua Merkaba interdimensional individual. Vocês irão constatar, aliás, por vocês mesmos, que além dos yoga, os momentos de elevação da consciência, para a infinita presença, ou para o estabelecimento na não consciência do absoluto, ocorrem tanto mais facilmente, tanto na abordagem como na realização, pela cessação da atividade mental e emocional. Isso se realiza por esses yoga específicos, ou pela utilização de alguns cristais correspondentes a essas portas. Os efeitos serão muito rápidos. Eu os lembro de que isso é para realizar principalmente nos momentos em que, justamente, vocês perderam a sua paz, nos momentos em que lhes parecer estar agitado, emocionalmente, mentalmente, ou mesmo ao nível do corpo. Vocês irão constatar, por outro lado, quando da colocação em movimento dos elementos em vocês, e em particular nas zonas periféricas deste corpo, ou seja, nos membros superiores e nos membros inferiores, que a colocação na postura, com essas diferentes posturas, com esses diferentes gestos, irá lhes permitir, de maneira rápida e conclusiva, instalar-se nesta tranquilidade e nesta paz. O resto irá se desenrolar sozinho. Eu lhes proponho então, em vista da brevidade do seu tempo de perguntas, para nos estabelecermos juntos nesta comunhão de coração a coração, e nesta paz. Para isso, por favor, se vocês o desejarem, fechar os olhos, descruzar os braços e as pernas. Sem nada fazer, sem yoga, simplesmente, deixando acontecer o que deve se instalar na nossa comunhão. Eu lhes agradeço pela sua atenção, eu lhes agradeço pela sua presença. Vivamos isso. Compartilhamento da dádiva da graça. Eu irei terminar a minha intervenção reforçando, de algum modo, o que foi dito pela estrela Mananda Mohin. O amor está no instante presente, na paz e na tranquilidade. É buscando esse reino dos céus, que está dentro de vocês, que a liberação ocorre, e em nenhuma parte em outros lugares. Do meu coração ao seu coração. Compartilhamento da dádiva da graça. Até breve. Nota do redator. Extratos dos protocolos citados acima. As portas atração, visão, AL unidade. Colocar as mãos estendidas sobre as portas. Visão. Chakra do fígado, uma largura de mão sob o seio direito. Atração. Chakra do baço, uma largura de mão sob o seio esquerdo, o chakra do baço sendo elíptico, a posição simétrica ao chakra do fígado convém perfeitamente, aqui. Colocar as mãos estendidas sobre as portas. KL. Chakra de enraizamento da alma, do lado direito do peito, uma largura de mão acima do mamilo, ao nível do segundo espaço intercostal. Unidade. Chakra de enraizamento do espírito, do lado esquerdo do peito, uma largura de mão acima do mamilo, ao nível do segundo espaço intercostal. A porta Kiriste. Kiriste das costas. Entre as omoplatas, a meia altura, sob a quinta vértebra dorsal. Raiz do chakra do coração. A colocação em ressonância dos 10º, 11º e 12º corpos. Os dois polegares, juntos, são colocados sobre o 10º corpo, a meia distância entre o palmo de Adão e a ponta do queixo. Os dois indicadores, juntos, são colocados sobre o 11º corpo, sulco nasogeniano, logo abaixo do nariz. Os dois dedos médio, juntos, são colocados sobre o 12º corpo, com cavidade, logo atrás da ponta do nariz. Os braços ficam colados ao tronco. Os punhos, juntos, apoiam-se contra o nono corpo, saliência external. Os anulares e os mindinhos tocam nenhum ponto do corpo, mas ficam juntos igualmente.
A cabeça é ligeiramente inclinada. Na posição de pé ou sentado. A frequência e a duração dependem do que convém a cada um. Mensagem atemporal.